partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo hoje também é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. E quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina? O cooperador de hoje é o nosso grande amigo, queridíssimo professor Orlando Navarro, ele que é o dono da Rádio Navegantina. Boa noite, Raimann, Carol. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo. Conforme a ocasião, né? Conforme a hora que for ouvir. O programa é gravado, né? Mas então, saudação a todos que estão ouvindo também. E é um imenso prazer novamente estar aqui com vocês para gravarmos mais um programa Cooperadores da Verdade. Seja bem-vindo, Orlando. O Orlando que sempre vem e traz um presentinho, né? É verdade. Nunca veio aqui com as mãos abanando, Querido, né? E é sempre uma satisfação muito grande, Orlando, ter você aqui conosco. E já estava na hora, né? Bora cooperar com a verdade que é Cristo, então. Isso mesmo, mas antes nós gostaríamos que o Orlando contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Um pouquinho mais sobre ele. Pode ser, Orlando? Sim, pode ser. Sou professor da Rede Pública Navegantes, professor de Geografia e dono da Rádio Web Navegantina, né? O que eu posso dizer mais? Tenho 53 anos, viúvo. Estamos aqui para cooperar com a verdade. Isso aí. O Orlando ele já fez 2 participações aqui conosco. Na segunda temporada desse podcast, foi o episódio número 4, onde nós falamos sobre o segredo de confissão, e o episódio número 26, onde falamos sobre os templos construídos pela mão humana. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos os que a acompanham no nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio São Pedro de Escada, Pernambuco. Abraço ao amigo Josimar e todos os ouvintes da Rádio São Pedro.
E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é? No último programa nós falamos de São Gregório I. A vida dos santos. Orlando, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? Sei sim, Carol. O santo escolhido para o programa de hoje foi São Bonifácio IV. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Bonifácio. Bonifácio IV nasceu em Valério, nos Abruzos, região central da Itália. Filho de João, médico, e professou a vida monástica em São Sebastião de Roma. Eleito Papa no ano de 607, no dia 23 de agosto, foi sagrado a 15 de setembro desse mesmo ano, sucedendo a Bonifácio III, depois de um intervalo de mais de 10 meses. No dia 27 de fevereiro do ano de 610, reuniu em Roma um sínodo dos bispos da Itália, no qual se tratou da vida e do repouso dos monges. A presença do bispo de Londres, Melito, deu motivo a que se discorresse, então, que se podia elevar à dignidade sacerdotal os monges que tivessem as qualidades necessárias e que nada impediria que fossem empregados no ministério de ligar e desligar. Melito, de volta para a Inglaterra, levou os decretos do sínodo, uma concessão de privilégios para o mosteiro de São Pedro e São Paulo de Douvres, concedidos em memória de Agostinho, o fundador, e também 3 cartas do Papa Bonifácio IV, uma para Lourenço, arcebispo de Canterbury, outra para o rei Ateoberto e uma terceira para a nação inglesa. Bonifácio IV foi um pontífice muito zeloso e piedoso, todo inclinado para a manutenção da disciplina. Falecido em 615, alguns meses depois da queda de Jerusalém sob o poder persa, o Santo Papa foi encerrado na antiga Basílica de São Pedro, debaixo do altar do apóstolo São Tomé. São Bonifácio IV, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E lembre-se também de visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, ou então nos contatar através do WhatsApp. O número é 47 DDD, o número 99718 3296, para enviar os seus comentários, suas dúvidas ou então os seus pedidos de oração. Que novidade é essa de WhatsApp, Maria Carolina? As pessoas não vão saber que você está falando do WhatsApp, né? Ou então você fala Zap. Que o povão entende melhor, né? E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora. Orando com Padre
Nossa Senhora, a mãe de Jesus, é também nossa mãezinha do céu. Quando Jesus disse a João, que estava aos pés da cruz, eis aí tua mãe, e disse, a mãe, eis aí teu filho, Jesus então entregou sua mãe como mãe de todos os homens de boa vontade, representados pelo discípulo amado. A partir daquele momento, João levou para morar consigo, ou seja, a acolheu em seu coração. Se João a acolheu, por que nós não a acolhemos? Maria foi a primeira que comungou, a primeira que carregou Jesus no coração e a única que a carregou entre seu ventre. Foi do leite materno da Virgem que Jesus se alimentou. O sangue de Maria corria nas veias de Jesus, portanto, o sangue derramado na cruz também é o sangue de Maria. Maria foi assunta aos céus. Jesus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que o corpo de sua Virgem Mãe conhecesse a corrupção e a levou de corpo e alma para o céu, de onde ela olha por todos nós, seus filhos. E como uma mãe amorosa e bondosa, ela intercede sim por nós. Portanto, nós podemos e devemos pedir o seu auxílio. Devemos nos colocar debaixo de sua proteção, pois a Santa Mãe de Deus não despreza as nossas súplicas em nossas necessidades, mas sim nos livra sempre de todos os perigos. Amigo ouvinte, sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho, não há outro mediador entre o Pai e os homens. Mas Maria é mediadora sim. Mediadora entre Jesus e os homens. Será que é tão difícil entender? Pede à mãe que o filho atende. Ela, com seu jeitinho de mãe, pode mais facilmente convencer o filho de nos atender do que ao pedirmos direto para ele. Lembro-me de quando era criança e precisava pedir autorização de meu pai para fazer alguma coisa. Eu logo desistia. Preferia não ter a tal coisa do que ter que falar com ele. Mas, na maioria das vezes, minha mãe fazia o papel de medianeira. Esse é o clássico, né? Ela falava com ele e conseguia dele os favores que eu ou os meus irmãos precisávamos. Assim também é a mãe de Jesus. Ela ouve as nossas preces, ela está viva nos céus e pode nos ajudar a obter as bênçãos que precisamos. Ela não é deusa, ela não é maior do que Deus, mas é uma pessoa muito especial, sonhada por Deus. Antes mesmo, dela nascer, ela já nasceu imaculada por conta da graça de Deus e nunca pecou. Foi virgem antes, durante e depois do parto. E os protestantes insistem em dizer que ela foi uma mulher qualquer. Que tristeza, né? Que Deus escolheu qualquer uma, para ser a mãe do seu filho e que quando Jesus nasceu ela cumpriu a sua missão e não era mais necessária, como se Deus apenas a tivesse usado, como uma coisa, um meio para trazer o seu filho ao mundo. Quanta ignorância dos nossos irmãos afastados, né? Padre Pio nos pede para invocarmos sempre o auxílio de Nossa Senhora. E não é só para nós, mas principalmente para aqueles que nela não acreditam. Mas de uma coisa podemos ter certeza, no céu só entra católico. E todos serão recepcionados por Maria, a Mãe de Deus. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site e clique em Vaquinha com K.
O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas, se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre no nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique fora dessa, seja um sócio evangelizador. Contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o caminho da perfeição. A hora da treta. Santa Teresa e o caminho da perfeição. Amigo ouvinte, a vida de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, foi contemplada em um programa ao vivo do Padre Paulo Ricardo, intitulado Caminho de Perfeição. Se você ainda não viu, né, tá na hora de dar uma olhadinha lá. Muito bom esse programa, né, Maria Carolina? Vale a pena, é verdade. E o Padre Paulo, ele falou sobre o contexto em que a Santa Madre nasceu, o despertar da sua vocação, a luta pelo desapego do mundo e de como surgiram seus escritos, em especial o livro de mesmo nome. Nós aqui do Cooperadores da Verdade gostaríamos de hoje, juntamente com o professor Orlando, falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas aconselhamos veementemente que você assista a aula ao vivo do Padre Paulo, que agora está gravada, está disponível lá no site, né? E que é fantástica. E se você ainda não é aluno do site padrepauloricardo.org, se inscreva, pois tem muitos cursos bons. Acesse lá, padrepauloricardo.org. Muitos cursos interessantes. Agora, esse último curso da catequese para adultos, sensacional. O curso que ele começou agora há pouco tempo sobre a engenharia da santidade. Né? Uhum. Vale muito a pena mesmo você ser um sócio, né, do site Padre Paulo Ricardo. É uma contribuiçãozinha tão pequena para tanta coisa boa, tanta aula boa, né? Mas vamos lá, gente. De todas as obras de Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da Igreja, o caminho da perfeição é, sem sombra de dúvida, a que mais pode auxiliar de forma prática aqueles que querem iniciar a vida de oração. Na verdade, a bibliografia de Santa Teresa, ela começa com o Livro da Vida, que é um registro autobiográfico em que a santa revela os fenômenos místicos com que foi agraciada por Deus. Só que essa obra ela foi censurada pela Inquisição espanhola, que não desejava que as carmelitas tivessem acesso a tais informações. Sendo assim, o Caminho de Perfeição era então o primeiro escrito de Santa Teresa que as monjas liam. Tomando por base os estudos históricos e sua própria autobiografia, nós sabemos que Teresa d'Ávila nasceu em uma família de origem judaica, que, porém, fazia questão de esconder a sua conversão ao catolicismo. Os seus pais eram virtuosos e sua mãe faleceu logo cedo. Recebeu uma boa educação religiosa. Quando era criança, sua brincadeira favorita era brincar de fundar mosteiros, o que é quase profético, porque é o que ela fará quando adulta. Ela gostava também de meditar sobre a vida eterna, com seu irmão Rodrigo. A ideia da eternidade entusiasmou de tal forma as duas crianças que elas decidiram fugir de Ávila e entregar-se aos mouros para serem degolados como mártires. Chegaram, porém, tão somente ao portão da cidade, onde foram encontrados pelo tio e levados de volta à casa paterna. E esse episódio mostra que ela teve uma infância acalentada por ideias religiosas. Interessante, hein? Duas crianças meditando sobre a vida eterna, devem ter chegado à conclusão de que a vida eterna é muito mais importante do que essa vidinha medíocre que a gente vive aqui, a ponto de dizer assim, vamos nos entregar para os mouros, vamos morrer mártires, né,
para irmos para o céu. Para ir logo para lá. Para ir logo para lá, né? Quiserem cortar o caminho, né? Dá uma encurtada, né? E você imagina uma criança que brinca de fundar mosteiro, olha isso, né? Eu acho que já é dom. Já nasceu com dom. Verdade. Exatamente, né? Já com a foi vocação chamado. bem definida. E Teresa, no entanto, adquiriu de sua mãe o mau hábito de ler livros de romance. Ela não era perfeita, não, né? Ela lia os livros de romance. Com isso ficou vaidosa e acabou se envolvendo em namoricos com um primo. Quando o pai descobriu, não titubeou, colocou-a num convento de agostinianas, o que lhe serviu de correção. No convento conheceu uma monja que, instigando-a à récita do Santo Terço, lhe ensinou a rezar novamente e fazer renascer nela o ardor perdido na adolescência, a ponto de Teresa considerar a possibilidade de entrar na vida religiosa. Todavia, a santa tinha uma certa aversão à ideia de ir definitivamente para o convento e ainda desejava casar-se. Olha só, isso pode ser influência então daquele tempo, né? Que ela lia os romances e tal, ela desejava se casar. E ela decidiu pela vida religiosa quando raciocinou que o seu desejo era maior de ir para o céu e que o melhor modo disso acontecer era se tornando monja. No entanto, o seu pai queria que ela cuidasse da casa e dos irmãos menores, porque a sua mãe havia falecido. E assim, Teresa passou 2 anos obedecendo ao pai. Mas quando percebeu que ele não lhe daria a permissão, fugiu e com 20 anos de idade entrou no convento das Irmãs Carmelitas da Encarnação, de Ávila, o famoso Mosteiro da Encarnação. A ordem carmelita, evidentemente, ainda não tinha sido reformada, pois quem faria a reforma seria a própria Teresa de Jesus. Naquele mosteiro viviam cerca de 200 monjas, as quais levavam uma vida muito pouco exemplar. Tendo que providenciar sua própria alimentação, as irmãs oriundas das classes mais inferiores tinham que pedir esmolas para não passar fome, enquanto as monjas mais abastadas gozavam das próprias rendas. Havia também um grande movimento de pessoas no convento, que iam para o lugar somente para conversar com as religiosas. Tudo isso fazia com que se levasse uma vida pouco piedosa. E Teresa entrou nesse convento e logo adoeceu. Essa doença desconhecida foi o seu caminho de salvação. O pai, vendo que ela não melhorava, tomou as rédeas da situação e decidiu levá-la para um tratamento com uma curandeira, numa outra localidade. No caminho, o seu tio deu-lhe o livro O Terceiro Abecedário Espiritual, do Frei Francisco de Osuna, a partir do qual Teresa começou a orar. Sim, mas o tratamento não deu certo e ela continuou doente. Ela decidiu voltar para o convento e lá piorou, tanto que sofreu uma convulsão, passando 2 ou 3 dias em coma. Inclusive, chegaram a abrir uma cova para ela. Imagina, né? Tanto tempo atrás, a pessoa entrava em coma, nem imaginavam. Achavam que ela estava morta. Mas o pai dela, porém, não permitiu que ela fosse enterrada. E, de fato, Santa Teresa saiu do coma e, dias depois, as irmãs a surpreenderam engatinhando no chão do quarto, louvando a Deus. Após uma longa e difícil recuperação, Teresa abandonou a vida de oração. Nesse momento, o seu virtuoso pai, ao contrário, passou a praticar com intensidade a oração. Gostava de conversar com a filha sobre a vida espiritual e ela não tinha coragem de lhe contar que já não praticava sua oração íntima e pessoal, rezando somente a oração com o coro. Após a morte do pai, Teresa voltou decididamente à oração. Tinha o que chamava de determinada determinação. Em uma época na qual as mulheres eram tidas como fracas, como o sexo frágil, ela, ao contrário, sempre foi uma mulher muito forte e decidida. Um belo dia, rezava diante de uma imagem de Jesus sofredor, coroado de espinhos, flagelado e com as mãos atadas, e perguntou-lhe por que ele sofria tanto. Ao que ele respondeu:
num dom místico extraordinário, que sofria por causa das conversas vãs travadas por ela no parlatório. A partir daí, Teresa se converteu. Estava com 40 anos de idade quando iniciou a sua vida mística. Veja, 40 anos depois de ter passado por tudo isso, né? De brincado, de fundar conventos, de pensar de se entregar para os mouros, fugir de casa, entrar para a vida religiosa, ficar doente, mas de fato não era convertida. Apenas aos 40 anos é que ela se converteu. E você, meu jovem, que está me ouvindo agora? Né? Dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda de você se converter. Quantos dos nossos jovens que não querem nem saber de Deus, que não vão mais numa missa, que fazem anos que não se confessam, que fizeram a primeira Eucaristia ou até mesmo já fizeram a Crisma e depois abandonaram completamente a igreja. Nunca mais aparecem. Nunca mais apareceram, exatamente, Orlando. Né? Dá tempo de se converter ainda. Dá tempo de você começar a rezar, colocar os seus joelhos no chão, pegar o seu santo terço e começar a meditar os mistérios da paixão de nosso Senhor, ler livros da vida dos santos, livros de espiritualidade, né, o tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, né, enfim, isso sem falar do Santo Evangelho. Né, dá tempo ainda de você voltar o seu olhar e o seu coração para Deus. É isso mesmo. E após muitas dificuldades, Teresa recebeu uma licença para fundar um Carmelo pequeno, pobre e que recebeu o nome de Carmelo São José de Ávila. E ali nascia então o movimento de reforma que receberá o nome de Carmelitas Descalças. Ela, Santa Teresa, né, saiu do convento da Encarnação, acompanhada de 4 monjas, e com a chegada de mais 8 monjas, fixou-se em 13 o número de religiosas do Carmelo Descalço. Naquela época, Santa Teresa estava já nas 6º moradas, ou seja, já estava na fase da vida plenamente mística. As monjas viam que a Madre Priora tinha dons místicos e pediram que ela as ensinasse a rezar. E foi assim, então, que Teresa escreveu O Caminho de Perfeição. E quem sabe, até eu estava aconselhando aqui os jovens, né, que eles possam ler O Caminho da Perfeição. Quando Teresa escreve esse livro, ela já está lá na 6ª morada, né? Lá do castelo da vida interior. Enquanto que eu já passei dos 40 e não cheguei nem ainda à beira do fosso. Da primeira morada. Não, do fosso para passar para a porta do castelo. Né? Quiçá a primeira morada. Eu ainda estou pensando se vou mergulhar ali, porque o fosso está cheio de jacaré. Né? Então estou longe ainda da primeira morada. E Santa Teresa já estava na 6ª morada quando escreveu esse livro. Então, como esse livro pode e vai transformar a vida de muita gente ainda, né? Os fenômenos místicos por ela vivenciados já haviam sido relatados no livro da vida, escrito para os confessores, para os homens letrados e espirituais da época. Ela viveu tempos terríveis, sem saber se aquelas manifestações místicas provinham de Deus ou de outras fontes. Isso se explica porque naquela época era grande a profusão de seitas hereges, de mulheres pseudo-místicas e de farsantes. Os próprios confessores, muitos deles não criam nos fenômenos místicos e aconselhavam Teresa a evitar essas coisas. Até que Jesus apareceu e dirimiu de vez as suas dúvidas. Ela foi também consolada por alguns confessores jesuítas e, sobretudo, por alguns homens santos, como São Francisco Borja e São Pedro de Alcântara, o qual foi essencial para que ela compreendesse que tudo aquilo era, de fato, um dom de Deus. O livro da vida havia sido censurado pela Inquisição, né, como nós já falamos lá no início, pois o Santo Ofício não queria que as monjas tivessem conhecimento dos fenômenos místicos de Santa Madre, para não incentivá-las também, né?
E assim, o primeiro manuscrito do Caminho de Perfeição foi escrito para as primeiras 12 monjas do Carmelo de São José, num estilo assim muito tranquilo, bonito, familiar, né, mais desenvolto, porque ela tinha certeza de que não sairia dali. Então, ela chamava o livro da vida de o livro, né? O livro. E o Caminho de Perfeição de livrinho. O Carmelo de São José floresceu em novas fundações e Santa Teresa Prudente, que era, entregou o livrinho para um frei dominiciano, seu amigo que também era inquisidor. Ele censurou e melhorou o livro, de modo que Santa Teresa o reescreveu. E embora haja duas versões do livro, a mais comum é a chamada oficial, pois foi revisada e reescrita pela própria santa. O livro pode ser dividido, por assim dizer, em 3 partes. Nos capítulos 1 e 3, a santa dá a identidade das carmelitas, a finalidade do Carmelo São José. Depois ela fala sobre as virtudes necessárias para viver a vida de oração e, finalmente, a vida de oração propriamente dita, onde ela, muito livremente, comenta o Pai Nosso. A Santa Madre nos conta que, abre aspas, nesta ocasião, tive notícias dos prejuízos e estragos que faziam os luteranos na França e o quanto ia crescendo esta desventurada seita. Deu-me grande aflição e, como se pudesse ou valesse alguma coisa, chorava com o Senhor, suplicando-lhe para remediar tanto mal. Parecia-me que 1000 vidas daria eu para a salvação de uma só alma das muitas que ali se perdiam. Fecha aspas. Santa Teresa vive num tempo de tumulto para a Igreja, como os atuais. Em sua época não havia protestantismo, e de repente ela recebe a notícia de que países inteiros estavam deixando a Igreja Católica. É uma coisa lamentável, né? Você imagina para quem de fato viveu essa época. Nós, cooperadores da verdade, né? Já lamentamos tanto agora, recentemente, essa comemoração, entre muitas aspas, dos 500 anos da Reforma Protestante, né? Dessa revolução feita pelo diabólico Lutero. Imagina quem estava vivendo naquela época e perceber as pessoas irem debandando, irem abandonando a igreja, né? As portas da igreja, as igrejas irem se esvaziando, as pessoas indo para essas seitas heréticas. E né? hoje a gente vê tantas igrejinhas que são fundadas aí, né? Sim, são mais de fora as perseguições na época, né? Também. Fora as perseguições que os católicos sofreram, né? É verdade. Exatamente. E ao mesmo tempo, outros fatos ocorriam e a deixavam perplexa, principalmente a descoberta da América, um continente todo para ser evangelizado, e a necessidade de se chegar primeiro que os protestantes. O que Teresa fez para ajudar a igreja? Diante da situação do mundo, ela, num Carmelo paupérrimo, vivendo de esmolas e preocupada com o futuro da igreja, diz: sendo mulher e ruim, senti-me incapaz de trabalhar como desejava para a glória de Deus. Tendo o Senhor tantos inimigos e tão poucos amigos, toda a minha ânsia era, e ainda é, que ao menos estes fossem bons. E ela sabia que nada podia e nada valia diante da situação do mundo, e tinha noção do que significava a vida eterna. Então, por isso, ela pensava na salvação das almas. Abre aspas, determinei-me então a fazer este pouquinho a meu alcance, que é seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição possível e procurar que essas poucas irmãs aqui enclausuradas fizessem o mesmo. Fecha aspas. Isso nos diz Santa Teresa. E Teresa chegou à conclusão de que, para salvar a igreja, deveria ser santa, seguindo os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, mas com toda a perfeição possível. E continua Santa Teresa. Mas achei necessário fazer como em tempo de guerra, quando o inimigo invade uma região. O soberano em apuros se recolhe a uma cidade que fortifica muito bem. Dali sai para atacar os adversários. Os da cidadela são gente tão escolhida que podem mais. Eles sozinhos
que muitos soldados, se estes são covardes. Dessa maneira, muitas vezes conseguem a vitória. Se não ganham, ao menos não são vencidos. Porque não havendo traidores, ninguém os sujeita, a não ser pela fome. Em nosso caso, não há fome que nos obrigue a nos render. A morrer, sim, não a cair vencidas. Que belas palavras de Santa Teresa, né? Então, a gente percebe a força dessa mulher, né? A fé dessa mulher nas suas palavras. Ela compara as carmelitas a guerreiras, soldados defendendo um castelo. Teresa tem certeza de que a sua oração é apostólica e move o mundo, e ela pode sustentar os grandes homens da época na defesa da fé. Já que de nada valemos, nem para um, nem para o outro, na defesa do nosso rei, procuremos ser tais que nossas orações possam ajudar a esses servos de Deus que, à custa de tantos esforços, se consolidaram com a ciência e a santa vida e se empenham agora em combater pelo Senhor. Com as irmãs enclausuradas, portanto, iriam guerrear por Cristo. Tinham convicção de que a oração não é um mero passatempo, mas algo salvífico para a igreja e para elas próprias. A oração de uma carmelita é capaz de converter um país inteiro. Considero que estar aqui apresentando esse podcast junto com o professor Raimon e Carol faz parte do pouco que cada um pode fazer, que é buscar a santidade. Trata-se, portanto, de uma operação de guerra. Importa aprender a orar para que a oração santifique a cada um e ao mundo e que cada um possa dar 1000 vidas para a salvação de tantos que necessitam. Não é possível começar uma vida de oração estando na descrença e no lodo do pecado mortal. Com esses breves comentários sobre o caminho de perfeição, nós queremos expor quais são os fundamentos da vida interior. Como iniciar nossa caminhada de fé? O que devemos deixar para trás para empreender em um relacionamento de verdadeira amizade com Deus? Amigo ouvinte, se você ainda está no lamaçal do pecado, deixe de ser um cadáver. Arrependa-se dos seus pecados e procure imediatamente o sacramento da confissão. Sem o socorro da graça divina, não só esse podcast, como toda a sua existência será em vão. E para você conseguir o socorro da graça divina, você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é você perceber qual é a situação que você está vivendo hoje. Não adianta as pessoas dizerem que você está em pecado mortal, que você está na inimizade com Deus, se você não consegue enxergar isso. Você precisa olhar no mais fundo do espelho da sua alma e se encontrar você mesmo, face a face, você com você. E perceber que a vida que você está levando não é uma vida agradável a Deus. Que não é uma vida que vai te levar para um lugar bom na vida eterna. Porque a vida eterna, ela é resultado das nossas ações nessa vida. Se nós teremos uma recompensa ou uma punição. Se nós formos bons para irmos para o céu, seremos recompensados pelas nossas boas obras, sim, claro, tudo é graça de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Mas se cometermos atos ruins, nós acabaremos indo para o fogo do inferno. E outro dia eu comentava em sala de aula com os meus alunos sobre o que é o pecado grave, né? E que o pecado grave é chamado de pecado mortal justamente porque ele mata a nossa alma. E se você morrer estando em pecado mortal, não estando em estado de graça, né, estando em estado de inimizade com Deus, corre então grande risco, grande perigo de ir para o inferno. E os alunos ficam um pouco assustados quando a gente fala desses assuntos, e eu acabei citando para eles o exemplo do sexo fora do casamento, né? E falei para eles assim, quantos de vocês aqui, jovenzinhos ainda, que já tem uma namoradinha, já tem um namoradinho e estão tendo relação sexual? E eles ficam tudo espantados assim, né? Pois é, se morrer hoje vai para o inferno, que está em pecado grave, pecado mortal, né? Mas como que resolve isso, professor? Casa.
Ah, mas eu sou muito novo para casar. Então não tenha relação agora. Você é muito novo para ser pai, você é muito nova para ser mãe. Você não está preparado ainda para a maternidade, para a paternidade, então você não está preparado para ter uma relação sexual cuja finalidade é a paternidade, é a maternidade. Né? E aí a gente percebe que os alunos começam a despertar, começam a perceber o tipo de vida que eles estão levando. Um aluno veio perguntar, mas o meu pai e a minha mãe, eles vivem já há 20 anos juntos, não são casados. Então, você ama seu pai? Ama sua mãe? Ama o professor. Então vai lá, fala com eles, conversa com eles, pede para eles casarem na igreja. O que custa? Não precisa fazer uma festa agora, já passou, né? Vai lá, fala com o padre, casa, regulariza a sua situação. Agora o sexo dentro do casamento é algo abençoado. É diferente de quando você estava só morando junto, né? Então tudo isso, eu quero chegar no ponto em que, em primeiro lugar, a gente tem que perceber no lodo em que a gente está enfiado. Porque às vezes a gente está tão mergulhado no pecado que a gente não consegue perceber. É como um dependente químico. Uma pessoa drogada, muitas vezes ela não consegue perceber que ela depende daquela substância para viver. Ela acha que está vivendo normal. Né? Uma pessoa que diz assim, eu paro quando eu quiser. Não para, não consegue, não para nunca. Né? Então, quando você perceber que você está afundado no pecado, é o primeiro passo que você precisa para começar a orar, para começar a pedir a graça de Deus, para pedir o socorro da Virgem Santíssima, para pedir para que os santos intercedam por você, para que você consiga deixar essa vida de pecado. E que aí, quando você estiver verdadeiramente arrependido dos seus crimes, você possa se confessar. E recebendo a absolvição, recebendo o perdão da igreja, você possa voltar a comungar, a participar da Santa Missa, a receber os sacramentos. Aí buscando a vida de santidade, pouco a pouco, degrau por degrau, morada por morada. Quem sabe, como o professor Orlando falou, fazendo coisas pequenas, como a participação num podcast, como a leitura do Caminho de Perfeição, a gente vai nos aproximando de Deus e dando assim um verdadeiro sentido para a nossa vida, porque a finalidade da nossa vida não está aqui, não está nas coisas, não está no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa esposa, nos nossos filhos. A finalidade da nossa vida, o nosso objetivo está na vida eterna. E que todos nós possamos mirar o céu, não é mesmo? Porque essa reflexão vale para todos nós, né? Você citou ali, né, Raiman, uma forma de pecado, né? Mas assim, se a gente colocar para o nosso dia, para a nossa vida, né, nosso dia a dia, a gente vê quantos outros pecadinhos que a gente tem de estimação, né? Quantas vezes que a gente rejeita a graça de Deus. Claro. Mesmo que você não está vivendo em pecado grave, mas os pequenos pecadinhos, os pecados veniais que nós chamamos, você precisa se libertar deles, você precisa abandonar eles de uma vez por todas. E você imagina uma Santa Teresa, né, da vida, que vivia lá num convento sofrendo pela conversão dessas almas, né, por essas almas como nós, que estamos hoje aqui vivendo e tal, a gente ainda busca, mas quantas pessoas que hoje em dia não buscam, né? Como a gente faz, nós temos os grupos no WhatsApp, né, grupos de novena, da Quaresma de São Miguel, enfim, e aí entram pessoas e lotam os grupos, né? Quando vê não tem mais espaço, eu tenho que falar, vamos criar um novo grupo para o pessoal entrar. E a gente manda aquela novena todo dia, a gente manda a Quaresma todo dia, a gente manda as homilias do Padre Paulo todo dia. Se uma pessoa rezar com fé, se converter, for para o céu, porque nós fizemos essas novenas, glória a Deus, nós que somos servos miseráveis, somos inúteis, não fazemos nada de bom, somos pecadores, conseguimos levar uma pessoa para o céu. Que coisa abençoada, não, Maria Carolina? É verdade. Na obra do Caminho de Perfeição, a Santa Teresa de Jesus apresenta uma bela introdução à vida de oração, que é destinada às monjas descalças de Nossa Senhora do Carmo, da Regra Primitiva, e em especial às irmãs do mosteiro de São José de Ávila, né, que foi o primeiro mosteiro que ela criou. Considerando que o livro foi escrito para religiosas que já se encontravam em um caminho de fé e virtudes
Então é importante considerar, antes de mais nada, os pressupostos da vida cristã, né? Sem os quais não é possível trilhar o falado caminho de perfeição. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Rejeitar, primeiro de tudo, rejeitar o pecado, né? Viver na graça de Deus já é o primeiro passo. Primeiro passo, é o que eu estava falando ali, né? Primeiro passo, reconhecer-se pecador. Isso aí. Rejeitar o pecado, confessar, né? Para depois você começar. Ali que é o início, né, desse caminho todo. Agora, amigo ouvinte, preste bastante atenção, né? Nós, cooperadores da verdade, queremos te fazer um convite. Nós queremos te convidar a ler. Leia o livro Caminho de Perfeição. Qualquer livraria católica você encontra esse livro, tá? Então, aí também tem as livrarias virtuais, né, que vende, provavelmente deve ter na livraria do Tiba e da Deia, talvez na livraria do Bernardo. Você procura na internet, você acha, tá? Leia. Deixa essa preguiça espiritual de lado, né? E leia o Caminho de Perfeição. Depois disso, né, te convido também a continuar acompanhando os Cooperadores da Verdade. Acompanhe nosso podcast. Nós vamos entrar nas próximas semanas em assuntos diferentes, etc. e tal, mas logo nós vamos retomar esse assunto e responder alguns dos questionamentos que eu levantei ainda há pouco. Não sei se você lembra quando eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Como iniciar nossa caminhada de fé, como empreender um relacionamento de verdadeira amizade com Deus, etc, etc. Nós queremos responder esses questionamentos aqui nos Cooperadores da Verdade. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Ogin Craft Beer, Belgian High Pale Ale. A cerveja Ogin é um convite a novas experiências e novos aromas. O espírito do mistério e da descoberta em estilos únicos e corajosos. Com a Ogin, você vive uma aventura épica. Ouse novos caminhos e desbrave novas possibilidades. Abra a garrafa e sinta todo o aroma e o sabor da mais pura cerveja artesanal. Cerveja com coloração cobre, levemente turva e corpo médio baixo. Aromas e sabores que remetem à panificação, caramelo e biscoito, devido à adição de malte de centeio, além de frutas amarelas, manga, pêssego e melão. A cor dela está com o IBC 16, o IBU é 26, é um amargor. O copo ideal para consumo é o pint, o teor alcoólico de 5,5%, temperatura de serviço entre 4 e 5 graus e ela é produzida pelo nosso grande amigo Jorge. Essa cerveja harmoniza com pizza napolitana, nhoque de queijo, frutos do mar, frango, salada e carne suína com molhos leves. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a Carol estava aqui comentando com a gente que tem dúvida se a pronúncia é Ogin ou Ogin, né? Mas depois a gente fala com o Jorge e ele resolve confirma, isso. né? Deixa na dúvida, né? Eu acho que o interessante é a gente beber, né? Depois a gente aprende como é que fala o nome da cerveja. Mas olha que espuma persistente, né? O professor Rolando já estava comentando, né? da espuma. A espuma é bem a cor persistente. dela também é muito bonita, né? Bem cheirosa. Cheiro, né? Uhum. Muito cheirosa. Vamos provar mesmo. então. Muito bom. Bem suave, né? Ela é bem turva mesmo, né? Bem uma saborosa. cor bonita, é uma cor bem cobre mesmo. Bem cobre mesmo, né? Ela vem aqui com frutas amarelas. Ali fala, né, de notas, vou pegar ali, notas, aromas e sabores que remetem à panificação, caramelo e biscoito.
E, além de frutas amarelas, manga, pêssego e melão. Mas isso é só os sabores que lembram, né, meu bem? Pelo malte, né? Não é acrescentado não fruta aqui, né? nessa. São nessa as cerveja. notas, né, que a gente consegue sentir alguma coisa. Principalmente A gente que é leigo, não sei. eu não sou de melão. O Orlando olhou com uma cara, eu também. Que vocês não sentiram o gosto de melão. Melão? Olha, Não. uma delícia. Gostei bastante dessa Parabéns, cerveja. Jorge. Saborosa. Mas vocês repararam no rótulo dessa cerveja a criatividade do Jorge, né, que fez uma cerveja cigana, né, mas assim, caprichou no rótulo. Eu vi falar até, não sei se você ouviu, Maria Carolina, que esse rótulo foi premiado, ganhou prêmio o rótulo, o designer do rótulo, né? Eu não soube, não. É muito bonito mesmo. Tem Lindo, aqui lindo. uma baleia, né? Em cima da baleia tá aqui o barquinho pirata. E ele é muito rico em detalhes. Dá uma olhadinha, Carol. Olha Dourados, né? Coisa Uns- linda, né? Uhum. Cheio dos detalhes. Maria Carolina sempre me cobra para fazer os rótulos para minha cerveja, mas é que eu não sou bom nesse negócio de designer e tal. Tava até esperando que o meu afilhado Peter Martins me ajudasse aqui para fazer cantando o Peter aqui, ó, no ar. O Peter, o Né, Peter. para que ele me ajude a fazer o rótulo, mas esse bem, rótulo bem tá bonito. muito Esse bonito. Muito dourado, né? Além de tudo, o rótulo tem um recorte todo diferenciado, né? Eu acho que quando a gente tirar o rótulo da garrafa, a gente vai conseguir ver que ele é tudo recortado. Exato. Assim, não é uma coisa quadrada, assim, retangular, melhor dizendo, né? Que o rótulo é retangular. Agora que bem você, bacana, que bem você bonito falou, mesmo. vai ter que explicar para os nossos ouvintes por que tirar o rótulo da garrafa, Carol. Isso é uma coisa que a gente faz aqui em casa. Toda cerveja que a gente bebe artesanal, a gente tira o rótulo e guarda. E guarda, coleciona. Então, a gente está colecionando, a gente Colado, tem um livro. né, na folha a gente sulfite, cola numa cola. folha sulfite e aí a gente, né, compara os rótulos e olha, assim, é bem bacana. A gente guarda um como livro uma de recordação, recordação, né, de das todas as cervejas que já cervejas foram que degustadas a aqui gente no já programa. degustou, é isso mesmo. É uma bela coleção, né? Já tá bem bem bacana. bem bacana. Mas muito bonito mesmo o rótulo, com dourados e tudo. As cores muito bonitas, né? O azul com o vermelho mais pro bordô, assim, é um E dourado. o pirata bem ali legal tem uma mesmo. barba bem grande que lembra a barba do Jorge, né? É verdade. Bem legal muito mesmo. bonito né? mesmo, Estão de parabéns. parabéns. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Então, entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas. E aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe, toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo
Se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar um homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos. Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Rodrigo, Carol, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida aqui na casa de vocês e estamos aí prontos para cooperar com a verdade, sempre. Muito bem, muito obrigada, Orlando. Para nós é que é uma grande satisfação recebê-lo, você que é uma pessoa tão querida aqui pela nossa família, muito obrigada mesmo. E obrigada também ao Raiman, né, que está sempre à frente desse programa. Salve Maria Imaculada, um grande abraço a todos os nossos amigos que nos ouviram a partir de, né, que nos ouviram até agora, melhor dizendo, e um grande abraço. Salve Maria. Obrigado, Orlando, meu querido amigo de tantos anos, né, professor excepcional, né? Fora de série. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós, que é muito importante. Nós precisamos muito da sua oração. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.